Certo. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que será esse incentivo Rondonópolis, assim como a Lorraine apresentou. A nossa atuação em Rondonópolis, ela se mantém no fomento do protagonismo social de jovens, porém nós entendemos que essa necessidade, devido ao distanciamento social e diversas outras necessidades apontadas nesse cenário, nós entendemos a necessidade de olhar para quem estava já trabalhando e atuando com esses jovens, né? Enquanto espaço coletivo, o nosso fomento era de cada ano trazer esses jovens até o espaço, e diante desse cenário nós entendemos a possibilidade de atuar com aqueles que já atuam, né, rotineiramente com esses jovens. Então, eu vou compartilhar com vocês esse nosso novo formato de atuação e apresentar um pouco mais a respeito desse nosso incentivo. Lô, vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Agora, na minha tela aparece. Aparece. Perfeito. Eu vou falar, então, um pouco a respeito do incentivo. O incentivo de Rondonópolis, ele vem realmente com esse olhar não somente de incentivar financeiramente as organizações sociais que atuam com as juventudes em Rondonópolis, mas vem também para estruturar e trabalhar como manter e sustentar essas ações que serão desenvolvidas. Então, esse incentivo, ele vem com algumas outras bagagens, além desse financeiro, e eu vou apresentar para vocês toda essa etapa do desenvolvimento do incentivo, e inclusive apresentar o nosso cronograma de atuação. Além do incentivo financeiro, nós teremos também nessa bagagem para o incentivo de Rondonópolis, encontros que serão tanto para apresentar um panorama geral em relação às juventudes de Rondonópolis e a nível nacional. Então, nós teremos encontros temáticos em relação a essa apresentação desse panorama juvenil, quais são essas demandas, essas necessidades, quais são os limites que eles têm encontrado, essas juventudes, que eles têm encontrado no decorrer, principalmente desse cenário pandêmico. Nós teremos também formação de ferramentas digitais junto com essas organizações que atuarão conosco para desenvolvimento dessas ações. Teremos também formação de elaboração e gestão de projetos e vitrine virtual. No decorrer da apresentação, eu vou apresentar e detalhar melhor para vocês a respeito dessas ações. Então, o incentivo Rondonópolis, ele vem para fortalecer e dar continuidade das ações de fomento do protagonismo para as organizações sociais que nós já identificamos, que mesmo diante do cenário da pandemia, muitas conseguiram atender, né, mesmo de forma remota, continuaram com seus atendimentos e precisam estruturar melhor, né, de certa forma, precisam estruturar melhor a sua atuação para o próximo ano. Então, o intuito desse incentivo é dar esse apoio, né, contribuir nesse fomento, nesse apoio, para que a gente continue mantendo essas ações e fortalecer e estruturar elas para o próximo ano. Como que vai funcionar esse incentivo? Nós teremos inicialmente o encontro temático, que vai ser para falar sobre a temática de protagonismo social das juventudes. Então, apresentar, assim, esse panorama a nível nacional e a nível Rondonópolis, de quais têm sido esses limites e quais são as possibilidades que nós temos encontrado diante desse cenário. Então, falar a respeito de empregabilidade, falar a respeito de participação social, falar também a respeito de saúde mental, que são temáticas que estão vindo aí à tona, até mesmo como a Lorraine apresentou, nós entendemos e assistimos, devido a essa questão da pandemia, o agravamento de algumas demandas, e com isso, nós temos que olhar com mais atenção essas demandas que têm sido apresentadas, inclusive essas três que nós mapeamos, elas têm sido fortemente comentadas, né, dentre as juventudes. Inclusive, tem muitos relatórios que apresentam essas demandas e necessidades sobre essas temáticas. Então, esse também foi um dos motivos de a gente olhar e trazer esse cenário, esse panorama a respeito das juventudes em relação a esses pontos. Juliana, mas por que nós vamos trabalhar com isso? Por que nós temos que entender essa necessidade? Porque qual que é o intuito no final do incentivo? É que a gente consiga trabalhar com as organizações sociais para que elas consigam reestruturar suas ações,
para o próximo ano, então a gente entende ali o primeiro semestre de 2021, para que eles consigam desenvolver projetos que atendam essa necessidade que está bem próxima e devido a esse cenário que realmente é emergente, né? Então, olhando para esse cenário, nós entendemos essas 3 temáticas como temáticas primordiais, que têm sido muito levantadas pelas juventudes, e o intuito é que a gente consiga contribuir, né, e compartilhar com essas organizações, representantes dessas organizações, que a gente consiga apresentar qual que é o cenário atual, para daí sim a gente conseguir e começar a trabalhar em ações visando um melhor desenvolvimento desse protagonismo por meio dessas temáticas. Então, nós teremos esses encontros, mais à frente eu vou apresentar para vocês o cronograma, e aí esse seria o primeiro passo, a nossa primeira etapa. Tá, legal, Juliana, a gente já entendeu o cenário, né, de Rondonópolis em relação às juventudes, que é o que visa, né, o incentivo de Rondonópolis. Qual que é o próximo passo? Como que nós vamos trabalhar? O intuito é que a gente consiga ter uma boa comunicação, né, assim como nós da Fundação que estamos nos adaptando às ferramentas digitais, eu acredito que muitas outras organizações também estão nesse processo de adaptação, entendendo quais são as melhores plataformas para atender a sua demanda. E aí, essa questão da plataforma, ela não se limita somente à interação entre os participantes, mas sim para pensar também em possibilidades de atuação junto a esses beneficiários. Então, pensando nisso, né, uma vez que a gente entende que esse cenário ainda está colocado com o distanciamento social, e nós não sabemos para 2021 se nós já teremos a possibilidade dos encontros presenciais, então, já vamos criar essa estruturação, já vamos nos organizar e nos estruturar para podermos pensar também em possibilidades de atuação online. Então, por isso que nós pensamos nessa formação online de ferramentas digitais. O intuito, além de ela trazer essa interação entre os participantes do incentivo Rondonópolis, será também pensando nessa possibilidade de atuação com os beneficiários, então, para 2021, e nós traremos ferramentas que atendem à necessidade local. Não adianta a Juliana chegar aqui, né, trazer a equipe da FAUMS chegar e falar, olha, nós vamos trazer uma plataforma que é assim, assim, assado, e as pessoas não têm acesso. Não, nós, entendendo a realidade local, o intuito é a gente trazer ferramentas que possibilitem esse nosso acesso, tanto para uma interação desse grupo que vai participar desse incentivo, quanto dessa atuação junto aos beneficiários. Após esse passo, nós entendemos também a necessidade, e isso devido a várias análises e pesquisa que nós fizemos com as organizações sociais, inclusive, que atuam aqui conosco em Rondonópolis, e nós identificamos que algumas das organizações tiveram, né, tem tido algumas fragilidades em relação à gestão, desde o recurso financeiro, desde a gestão dos seus colaboradores, existe algumas questões em relação a projetos que nós identificamos que nós podemos contribuir, né, e fortalecer nesse processo de formação. Então, teremos ali um mapeamento, um panorama a respeito das juventudes, uma forma de interação que seria com as ferramentas digitais, e pensamos, então, nessa próxima etapa, que seria a formação de elaboração e gerenciamento de projetos. Tá, Juliana, mas por que a elaboração em si de projetos? Quando a gente conversa com muitas organizações, e eu acho que ficou evidente, principalmente nesse período de pandemia, a necessidade e que as organizações sociais, elas têm de buscar outras maneiras, né, outras formas de captação de recurso. E esse também vai ser uma das questões que será tratada dentro dessa formação, para que a gente consiga ter uma liberdade e outras formas de captação de recurso, e assim a gente manter a perenidade das ações, né, manter uma sustentabilidade das nossas organizações e as ações que a gente tem intenção de desenvolver. Então, pensando, né, eu sei que muitas organizações fazem ali o seu bingo, desenvolvem ações presenciais para captação, e devido a essa questão do distanciamento, né, se viu numa situação de como que eu vou captar recursos. Então, além dessa questão também da captação de recursos, essa questão que é fundamental, que a Lorraine apresentou, que seria também a interação em rede, né, ficou notável essa questão de a atuação em conjunto, o quanto ela é importante e o quanto a gente consegue sustentar e fundamentar as ações que nós temos o intuito de desenvolver,
se a gente consegue trabalhar com o próximo, né? Mais do que nunca, o fundo do Um por Todos e Todos contra a Covid comprovou isso, né? Que com a atuação em conjunto, a gente consegue fazer um trabalho, o trabalho ele é efetivo e ele chega realmente à ponta, e mais do que nunca, nesse trabalho de elaboração e gestão de projetos, nós também abordaremos essa temática que é de suma importância, que é a atuação em rede. O quanto é preciso olhar para o município para, sim, eu pensar em ações, né, em conjunto, pensarmos em ações para desenvolver esse município, né, porque minha organização, ela compõe um território, e dentro desse território eu posso, sim, buscar forças, né, porque muitas vezes sozinho eu não tenho essa possibilidade, mas buscando forças eu consigo desenvolver um trabalho eficiente, consigo ampliar a capacidade desse atendimento. Então, nós teremos essa formação online de elaboração e gestão de projetos. E depois de todo esse processo, né, de formação, de desenvolvimento, nós entendemos a importância, né, de não só fazer o formar, o identificar, o trazer um cenário, mas de sim contribuir com essas organizações para que elas iniciem, né, dê o pontapé inicial para a retomada dessa atuação. Então, pensando nesse formato de todo esse desenvolvimento, todo o desencadear dessas ações de fortalecimento, nós entendemos a importância também desse incentivo financeiro. O incentivo de Rondonópolis, ele terá um apoio de até R$20 mil. Então, as organizações sociais, e mais à frente eu vou explicar com mais detalhe quem no caso, poderá participar. Essas organizações, elas poderão, né, concorrer com a elaboração de projetos, o valor de até R$20 mil. Mais à frente eu vou passar a respeito do cronograma e eu detalho mais desses dados, ok? E, por fim, né, mas também que isso traz uma liberdade e uma força para essas organizações sociais que já fizeram um processo de desenvolvimento, já sabe fazer um breve gerenciamento dos seus recursos, já buscou e tem outras formas de captação de recursos, já tem esse conhecimento de trabalho em rede. Nós entendemos também a importância de um fomento para que a sua causa, né, seja uma causa visualizada, e também é uma outra forma de captação de recursos, né, que a Fundação ela vem trabalhando e desenvolvendo aí no decorrer dos seus incentivos e tudo mais, que é a vitrine virtual. Juliana, o que seria essa vitrine virtual? É um financiamento coletivo, né, então nós colocamos em exposição as causas, os projetos que serão finalistas, né, então aqueles que desenvolveram os seus projetos e foram selecionados para o incentivo, eles terão, além do recebimento do valor de até R$20 mil, eles terão suas causas, né, expostas numa vitrine virtual, para que assim a gente consiga aumentar o valor para a arrecadação e o desenvolvimento das suas atividades. Então, essa vitrine virtual, ela vem com uma forma de contribuição para que aumente ali, amplie essa captação de recurso, né, além desse valor que a organização ela tem como possibilidade de conquistar com a apresentação dos projetos no incentivo. Então, aquelas organizações que forem selecionadas, além da possibilidade de ganhar o valor de até R$20 mil, ela terá a sua causa exposta, e nós teremos aí desde pessoas físicas a pessoas jurídicas, conhecendo o seu trabalho e fazendo ali uma doação para o desenvolvimento das suas ações, ok? Juliana, agora umas perguntas importantes. Quem pode participar, né, desse incentivo de Rondonópolis? Olhando então para esse nosso cenário, até mesmo porque essa juventude ela já atua e já vem participando aí nesse decorrer dos anos com organizações sociais, e a gente entende a importância, a relevância dessas organizações dentro da sociedade, nós entendemos que, para esse momento, o incentivo, ele olha e atende às organizações sociais. Então, pessoas jurídicas sem finalidade econômica, então, desde associações, organizações não governamentais, para que elas participem desse processo de estruturação, desenvolvimento e elaboração de projetos para concorrer ao incentivo.
Essas organizações, assim, com base no Estatuto da Juventude, seriam organizações que atuam, né, o Estatuto ele traz jovens de 15 a 29 anos, mas nós conseguimos reduzir um pouco essa régua para organizações que atendem jovens de 14 a 29 anos, então, aqueles que estão também se preparando para entrar nessa juventude, a gente entendeu a relevância também para a atuação deles, então, estendemos aí organizações que atuem com jovens de 14 a 29 anos no fomento desse protagonismo social juvenil. Juliana, as organizações, elas precisam ser de Rondonópolis, sim, precisam ser organizações que atuem, desenvolvam trabalho em Rondonópolis. Juliana, mas a minha organização, ela atua em Rondonópolis, atua em Primavera, atua também em Poxoré, atua em outros espaços. Tudo bem, ela tem atuação com juventudes aqui em Rondonópolis, ela pode se inscrever, ok? E como que vai funcionar esses encontros, né? Eu falei que tem todo um processo, várias etapas de participação. Então, eu vou trazer o cronograma, né? São datas para vocês e que nós vamos divulgar também no decorrer das semanas, né? Porque vocês vão ver que os prazos, eles são bem próximos, a intenção é que a gente consiga concluir o repasse desses recursos até o final do ano, então vocês vão ver que os prazos, eles estarão bem próximos mesmo um do outro, mas a intenção é que a gente consiga, já que com que a organização social já consiga planejar as suas ações para atuação no início do próximo ano. Então, esse nosso encontro temático, em que nós falaremos sobre esse protagonismo social das juventudes, esse panorama geral, ele será na próxima semana, então no dia 22/10, na quarta-feira, tá? Em breve nós divulgaremos também, mas no final da apresentação eu vou disponibilizar o link para vocês também fazerem já a inscrição, e nós encaminharemos também para vocês o link para essa inscrição. Juliana, nesse primeiro momento, somente as organizações sociais vão poder participar? Não, nesse primeiro momento, é também um convite aberto, né, para toda a comunidade de Rondonópolis, até mesmo para conhecer o trabalho, entender também mais sobre essas juventudes que estão atuando e, inclusive, contribuir, né, nesse encontro para apresentar cada vez mais esse panorama das juventudes em Rondonópolis. Então, esse encontro, ele será um encontro aberto para a comunidade, tá? Mas o convite, em especial, vai para as organizações sociais. Então, as organizações sociais que já atuam com as juventudes, que têm interesse a concorrer a esse incentivo e queiram se fundamentar de dados em relação a Rondonópolis, de conhecer mais esse panorama de Rondonópolis, a gente faz esse convite em especial para você, representante de alguma organização social, e esse encontro será na próxima semana, no dia 22. Tá? Mais detalhes em relação ao horário, a gente vai encaminhar o link para vocês. Para o momento de formação online das ferramentas digitais, a gente já começa a trabalhar mais e a entender esse cenário dessas organizações. Então, nós teremos, no dia 28, 29 e 30 de outubro, nós teremos essa formação das ferramentas digitais, que será mais voltada para as organizações sociais que atuam com essas juventudes. Então, a gente começa a olhar e trabalhar mais de próximo com essas organizações, até mesmo porque nós teremos ali mais à frente a formação que vai ser em relação à elaboração e gestão de projetos. Então, nós teremos também esse convite mais fechado para representantes de organizações sociais, né, que estarão ali à frente para o desenvolvimento e elaboração desses projetos, e aí esse convite vai ser mais voltado mesmo para essas organizações sociais. E mais à frente, então, a data da formação de gestão de projetos será do dia 3 ao dia 6 de novembro, tá? E no dia 9 de novembro, né, então, logo ali próximo à finalização da formação de gestão, a elaboração e gestão de projeto, nós teremos a inscrição do incentivo. Então, essas organizações sociais, elas poderão inscrever seus projetos, né, visando ali desde o cronograma, o seu orçamento, apresentando para a fundação qual será a sua estruturação para a retomada das ações para 2021, né, então, ações que sejam voltadas para o fomento do protagonismo social juvenil, né, então, que consiga trazer com bastante clareza nesses projetos o que será desenvolvido, qual que é o prazo, qual que é o orçamento, bem desmembrado como que será essa atuação para o próximo ano, e aí será feito um processo de análise no decorrer desse período da inscrição. No dia 27, né, bem próximo ali a data, nós teremos a divulgação dessas organizações que serão selecionadas.
Tá, Juliana, você falou que seria um valor ali de 20 mil, mas a gente quer entender até quantas organizações serão contempladas nesse benefício, né, nesse incentivo. Nós temos mapeado que até 5 organizações, né, poderão concorrer a esse valor de até 20 mil reais, e então no dia 27, toda a comunidade, né, por meio das redes sociais, das mídias sociais da Fundação, será divulgada essa informação das organizações que serão contempladas pelo incentivo Rondonópolis. Após essa data, essas organizações, elas terão seus projetos, né, expostos na vitrine virtual, e a partir desse momento nós teremos ali a divulgação das suas causas e uma nova forma, né, da captação desses recursos. Bom, em relação ao incentivo de Rondonópolis, nós passaremos por várias etapas, né, vocês vão identificar aí, são várias etapas, para se chegar ali nessa vitrine virtual. Mas o que a gente tem solicitado muito é que vocês participem de todo esse processo, então, principalmente essas organizações que têm interesse em concorrer, a participação, ela se torna obrigatória, e vocês mais à frente vão conseguir identificar no regulamento, que em breve será disponibilizado também nas nossas redes, seria essa questão da participação na formação, da elaboração e gestão de projetos. Né? Então, a Fundação entende como fundamental ter essa formação para o gerenciamento, para sim concorrer a esse incentivo. Então, a participação nas outras etapas do projeto, né, a gente conta com vocês, a gente convida todos vocês para participarem, porém, a obrigatoriedade dessas organizações que tenham interesse em concorrer ao incentivo, elas terão que participar dessa formação de elaboração e gestão de projetos, e assim, elaborar seu projeto para concorrer ao incentivo. Tá? Então, em relação às informações para o incentivo, eu espero que eu consiga porque eu tenha apresentado para vocês de forma ampla, né, e clara, e eu vou ficar no aguardo, né, para a gente tirar essas dúvidas e respondendo essas dúvidas que surgirem aí no decorrer, tá ok? Muito obrigada, Juliana, pela sua apresentação bem detalhada, né, do incentivo Rondonópolis. Nós temos algumas perguntas. A Maísa colocou pelo chat algumas perguntas que nós recebemos. Então, quem poderá participar do incentivo Rondonópolis? A atuação é específica com jovens? É uma segunda pergunta. E para o incentivo, enquanto movimento social, poderei participar das ações? Bacana, Maureen. Eu vou abrir aqui, então, essas perguntas que a Maísa trouxe. Participar. Quem pode participar do edital do incentivo, que será divulgado mais à frente, em breve, para vocês, são organizações sociais que estejam regularizadas, então, sim, que estejam com seu CNPJ regularizado, com a atuação dos seus conselheiros também de forma atualizada. Tá? Então, por ser um repasse de incentivo, nós entendemos, sim, a importância, a necessidade de estar, sim, regularizado. A atuação é específica com jovens? Sim, porque o intuito, assim como a Fundação já vem há tempos trabalhando em Rondonópolis, esse fomento do protagonismo social e juvenil, o intuito é que a gente continue nesse fomento, tá? Então, a intenção é que, sim, as organizações, elas precisam atuar com as juventudes aqui em Rondonópolis, tá ok? Então, entendemos, inclusive, que essa atuação, nós ampliamos um pouco do que apresenta ali o Estatuto da Juventude, que seria de 15 a 29 anos, nós conseguimos estender um pouco ali para a atuação de 14 anos, até porque conhecendo um pouco do perfil das organizações aqui do município, nós sabemos que muitas dessas organizações, elas trabalham e desenvolvem um trabalho com esses jovens dessa faixa etária, tá ok? Mas precisa sim atuar com os jovens e ser ações de fomento para essa juventude. Deixa eu ver aqui, para o incentivo, enquanto movimento social, poderia participar. Olha, enquanto movimento social, você não vai conseguir concorrer ao incentivo em si, né, devido à questão da regularização. Caso tenham a intenção, porque assim, o que acontece? Quando a gente fala também da formação e atuação em rede,
no decorrer do processo desse desenvolvimento das ações, vocês vão entender também que essa atuação da rede, ela não necessariamente vai ser após a finalização do incentivo, mas vai ser durante esse processo também. Então, tem muitas pessoas que não estão diretamente ligados a uma organização, mas que no decorrer desse processo vai identificar alguma causa que se interessa, e muitas vezes essa pessoa ela tem uma facilidade para a criação de projetos, é uma pessoa que que é expert nesse movimento de criação e elaboração de projetos, e se identificou com a causa de uma organização e quer contribuir enquanto voluntário ou como membro ali daquela equipe para desenvolver uma ação e um projeto para 2021. Então, essa interação com a rede é algo também que a gente identifica como algo potencializador, né? Então, essas organizações, esses movimentos que tenham interesse, né, até mesmo pessoas físicas que tenham interesse em contribuir com essas organizações, né, vocês precisam estar bem alinhados com essas organizações que passarão pelo processo, farão inscrição, apresentarão os projetos, para que vocês contribuam nesse processo. Então, a interação da rede, ela não vem somente para que a gente identifique, né, as potencialidades do município, mas que a gente consiga também elaborar projetos em conjunto, visando esse desenvolvimento da comunidade. Juliana, chegaram mais 2 perguntas, e eu acho que elas se correlacionam, tá? Da Regina e da Márcia, falam sobre as áreas de atuação com jovens, né? Qualquer área de trabalho com jovens, artes, por exemplo, poderia participar, ou saúde mental? Eu acho que eu já posso até responder essas perguntas, né? O objetivo do incentivo de Rondonópolis é promover o protagonismo social desses jovens, seja por meio de atividades ligadas a, por exemplo, artes ou alguma outra iniciativa que promova esse protagonismo social, né? Que promova desenvolvimento de habilidades, que promova o desenvolvimento da juventude como um todo. Então, a resposta é sim. Podem participar, né? Eu vi que nós temos também mais algumas perguntas que chegaram pelo WhatsApp. Em relação a incentivo financeiro, nós teremos que usar somente em 2020? Não. Esse recurso, ele será repassado para a organização, né, agora em 2020, para atuação em 2021. Então, a atuação será de janeiro a junho de 2021 para o desenvolvimento dessa ação, tá ok? Quem se inscrever e for selecionado no incentivo emergencial. Sim, é possível, sim, participar, né, do incentivo de Rondonópolis, e assim como toda a atuação da fundação, quando a gente tem a questão de prestação de contas, todo um repasse, geralmente a gente tem esse alinhamento, né, para uma prestação de contas estar em dias com toda a documentação. Quando se tem essa unanimidade, a organização, todo o repasse, toda a prestação de contas para a fundação de tudo que foi, né, arrecadado, foi incentivado, né, é possível, sim, concorrer a um novo incentivo. Então, aqueles que se inscreveram no incentivo emergencial, ou que até mesmo foram contemplados pelo fundo, estiverem em dia com a fundação, pode, sim, participar do incentivo Rondonópolis, tá ok? Então, para finalizar, Juliana, eu tenho mais algumas perguntas que a gente já tinha aqui separado de perguntas frequentes. Aqui uma das perguntas é se pode utilizar o recurso da forma que desejar. Então, vale reforçar essa questão, né? Acho que você pode responder também em relação ao uso do recurso. E quantas organizações serão selecionadas nesse processo, né? Bacana, Lohane. Em relação ao recurso, né, esse recurso de até R$20 mil, que a organização ela pode ser contemplada, ele não pode ser um recurso utilizado, né, para qualquer finalidade. Nós teremos aí a possibilidade de uso de até R$2 mil para a organização estruturar uma questão documental, alguma coisa de um recurso que ficou pendente, para ela conseguir se estruturar para as ações de 2021. Porém, o restante do recurso, ele deverá ser utilizado para atividade fim com esses jovens, tá? Então, eu vou desenvolver, eu preciso contratar o arte educador que vai desenvolver a oficina, o mediador que vai fazer. Então, todo o restante do recurso,
ele deverá ser utilizado para atividade fim com esses jovens, desde a aquisição ali dos seus materiais, e aí isso vai ser detalhado no orçamento quando vocês apresentarem os projetos para nós, ok? Em relação à questão de organizações contempladas, serão até 5 organizações, né, contempladas por esse recurso, que aí seria o recurso de até R$20 mil. Legal, Ju. Tem mais uma última, tem uma pergunta também do Paulo Otávio, que veio aqui no nosso chat. Ele pergunta se o recurso será mantido após junho de 2020, no caso, junho de 2021, né? Ou a organização social terá que concorrer novamente. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou tentar responder. Esse recurso, ele será passado, né, de uma só vez para a organização, ainda em 2020, e essa organização, ela vai desenvolver essa atividade até o mês de junho de 2021. Tá? Então, finalizando esse período, aí a organização, em julho de 2021, fará conosco a prestação de contas referente a esse recurso. Então vamos dizer que a organização social desenvolveu um cronograma das ações até o final do ano. Porém, a utilização desse recurso, que a Fundação passa enquanto incentivo Rondonópolis, ela será destinada até as ações a serem desenvolvidas em junho. Então, Juliana, se eu tenho outros patrocinadores, outros financiadores, eu consigo utilizar o recurso para o restante do ano? Sim. Então, desde que sejam projetos contínuos, então, que a gente entende aí no decorrer pelo menos esses 6 meses, então você consegue, sim, desenvolver e utilizar esse recurso dentro desses 6 meses, e se vocês têm outras formas de captação de recursos, de financiamentos e tudo mais, que vocês consigam utilizar esse recurso no decorrer das ações, acredito que até o final do ano, porque algumas organizações trabalham de forma anual. Mas para a utilização desse incentivo da fundação, ele será retornado enquanto prestação de contas no mês de julho, ok? Então, 6 meses para o desenvolvimento dessas ações. Muito legal, Juliana. Então, para finalizar, tem uma última pergunta, já para a gente encerrar esse encontro. Se vocês não tiverem mais nenhuma outra pergunta, também coloquem aí no chat, se tiver alguma para fazer. Mas aqui tem uma pergunta sobre, para concorrer ao incentivo, se precisa participar de todos os encontros e formações. Bacana, Lu. O intuito, quando a Fundação traz ali todo esse processo de formação e desenvolvimento, é que as organizações elas consigam desde entender o seu cenário, o seu panorama, a realidade da sua localidade, né, para entender quais são as necessidades para se criar projetos. Então, quando a gente cria todo esse processo de desenvolvimento, né, não só o incentivo em si, a gente entende a importância disso. Mas a gente sabe que devido a todas as demandas, as organizações têm reduzido ali a quantidade de pessoal que estão ali à frente para desenvolver suas ações, e o que nós colocamos como algo fundamental, então, que é primordial para concorrer ao incentivo, as organizações sociais que têm essa intenção de participar e concorrer ao incentivo, precisará participar da formação de elaboração e gestão de projetos. Então, esse será o encontro fundamental para a participação, para concorrer a esse incentivo. Né? Inclusive, quando nós lançarmos o regulamento, esse vai ser um dos critérios, a participação nesse curso, nessa formação de elaboração e gerenciamento de projetos. Ok? Em relação aos outros, é mais a intenção de fortalecê-los para a criação de projetos, para realmente ter uma boa estrutura e conhecendo essa realidade local. Muito bom, Juliana, muito obrigada. Aqui um último comentário do Paulo, a pergunta dele foi bastante pertinente em relação ao tempo, né? Já que a questão do protagonismo, ela demanda muito mais de 6 meses para a gente fortalecer, e eu estou totalmente de acordo com a sua opinião. A gente realmente acha isso um curto espaço de tempo para fazer qualquer tipo de transformação, principalmente em relação ao protagonismo social, que demanda uma construção e um processo de desenvolvimento. Mas o objetivo desse incentivo é realmente essa retomada de atividades e uma readequação de atividades que, em pesquisa que nós fizemos uma escuta com algumas organizações, a gente percebeu e escutou delas a dificuldade de retomar as atividades com o público jovem,
principalmente diante desse momento, né, e do cenário que a gente tem vivido. Então, é como se fosse um primeiro passo para que, obviamente, dentro das possibilidades, a gente possa estudar outras formas de apoio. Então, esse é um primeiro incentivo que a gente quer estimular, né, especialmente aí em Rondonópolis. Tá bem? Mas muito obrigada pela sua contribuição. E se ninguém tem mais nenhum outro comentário, acho que a nossa reunião de 1 hora, né, em torno de 1 hora, a gente já está chegando ao fim dela. Eu quero agradecer, Juliana, pela condução, né, pela apresentação e pelas respostas, e vocês todos que têm nos acompanhado nesse período de 1 hora, agradeço por estarem conosco, por fazerem parte também desse processo de mudança, por estarem acreditando também que isso que é um caminho, né, para a gente chegar a um desenvolvimento local, inserindo a juventude dentro desse processo também, protagonizando, né, esses jovens dentro desse processo, do nosso processo de formação e desenvolvimento local. E caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem depois interagir conosco, tanto pelas nossas redes sociais, como por outros meios, e os nossos canais de comunicação estão disponíveis para que vocês possam enviar e nos contatar, e a gente vai ter o maior prazer em dialogar com todos vocês. Então, eu deixo aqui um convite, né, para que vocês possam participar do nosso primeiro encontro temático, em que serão abordadas essas temáticas sobre protagonismo social das juventudes, oportunidades, demandas desse cenário pandêmico e outros assuntos também que estão correlacionados com as juventudes, né, que empregabilidade, empreendedorismo, protagonismo e desenvolvimento local sustentável, além também do autoconhecimento. Então, vários temas serão abordados nesse encontro temático e eu peço que vocês fiquem atentos à nossa programação, às nossas redes sociais, para participarem conosco. E, por fim, quero agradecer novamente a presença de todos e todas e espero vê-los em uma próxima oportunidade em breve. Muito obrigada. E passo a palavra a Juliana, se você quiser também fazer a sua despedida, e aí a gente já encerra. Agradeço a todos e todas. Sendo uma cidadã rondonopolitana, é com grande prazer que né, estou aqui compartilhando desse incentivo, que é algo fundamental para fortalecer essas organizações, principalmente para que a gente continue atuando com essas juventudes. Então, fico muito feliz em compartilhar essa nova atuação da Fundação, né? Então, vamos olhar para essas juventudes, vamos realmente nos aproximar e atender essas demandas e fomentar cada vez mais esse protagonismo social, né, que a gente entende e abraça aí essa causa e a importância desse fomento. Então, estamos juntos. Vou disponibilizar para vocês também o link em relação ao encontro temático do dia 22. Fiquem à vontade para se inscrever, compartilhar, convidar os amigos também, para que eles venham conhecer mais esse incentivo e para que a gente consiga juntos construir novos projetos aí, olhando para essa juventude de Rondonópolis, tá ok? Agradeço Lohane e a todos que estão aqui presentes, né? Obrigada. Uma boa tarde a todos e todas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada aos intérpretes também, Vanessa, Túlio. Sim, muito obrigada. Obrigada.